Fui chamado para pregar. O que fazer? 3 passos para você preparar uma palavra. 3 passos para você preparar uma pregação. O que fazer? Não sabe? Vai saber agora. Deus abençoe em nome de Jesus. Povo de Deus, nós estamos aqui para compartilhar. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, aos irmãos que ainda não sabem, ainda tem um certo receio, ainda não tem uma desenvoltura a respeito da pregação. O que é a pregação? É um anúncio do reino de Deus. É a fala, é a proclamação, é a conclamação do reino, da vontade de Deus. Então a pregação nada mais é do que a exposição da palavra de Deus. É um tempo que a igreja para, que a igreja senta e ouve Deus falar através da palavra de algo ou alguém, apesar que desde o começo da pregação, desde o começo do culto, Deus tem falado com cada um, Deus tem falado de uma forma poderosa, mas a palavra de Deus a palavra de Deus sempre será essencial, será a base de todas as coisas, será a base de tudo. Então, um culto que não tem pregação, foge. Um culto que não dá tempo para trazer a palavra de Deus, foge, irmão. Porque tem que ter. E agora, o que farei eu? Que farei? Essa pergunta que você pode se fazer. O que eu vou fazer, sendo que eu nunca preguei? Sendo que eu nunca falei na frente das pessoas? Vou desenvolver. Primeiro passo para você pregar. Primeiro passo, pedir ajuda do Espírito Santo. Primeiro passo, pedir a ajuda do Espírito Santo. Por que você está falando isso, pastor? Simples, irmão. Eu até anotei como se fosse o terceiro passo, mas o Espírito Santo me diz que tem que ser o primeiro passo que você deve fazer. Pedir ajuda do Espírito Santo. Isso porque nós lemos que ele é um ajudador, só que a gente esquece dele. A gente só fala, a gente só vive de falas, mas a gente às vezes deixa a hipocrisia entrar dentro da gente e deixa o Espírito Santo pro lado e vai correr atrás de Temple, vai correr atrás de Matthew Henry, vai correr atrás de teólogos renomados para interpretar e ver o que eles têm falado. Só que você também tem o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava neles está em você também, crente. O véu se rasgou, você tem intimidade. Fala com o Espírito Santo. Primeiro passo para você pregar a palavra de Deus. Fale para ajudar. Peça ajuda. Mas ajuda de quem? Do Espírito Santo. Vou repetir. O primeiro passo, porque muitos pregadores nem falam isso. Porque fala para você orar, fala para você ler livros, fala para você ler a palavra. Correto, é essencial, mas você também tem que pedir para o Espírito Santo te ajudar. O Espírito Santo é teu amigo, irmão. O Espírito Santo é o que está dentro de você para te ajudar. Jesus disse, eu vou, mas vou pedir em meu nome outro ajudador que vai estar no meu lugar, o Consolador. Ele vai dizer, ele vai falar e ele vai guiar a vocês em toda a verdade. Primeiro passo para pregar. Primeiro passo a pregar. O Espírito Santo tem que estar dentro. O Espírito Santo. Peça ajuda do Espírito Santo. Segundo passo, meditar na palavra de Deus. Ser cotidiano ou ser constante na oração, na meditação, oração, misericórdia. Ser constante na meditação. O que é meditar? É você ler em voz alta e você lê sabendo, querendo alimentar-se. Você não pode alimentar uma pessoa sendo que você não está com fome. Deus disse para Ezequiel, você vai, eu vou colocar a palavra na tua boca para você anunciar para o povo de Israel. Eles saberão que houve um profeta no meio de vocês. Eles são sarça, eles são escorpiões, eles são espinhos, mas eles terão que dizer que houve um profeta no meio deles.
deles. Mas vem aqui, Ezequiel, abre a boca e come o que eu te dou. Deus disse para Ezequiel, abre a tua boca e come o que eu te dou, porque tu vai falar de mim, tu vai anunciar de mim, mas antes de tu falar para os outros, come o que eu tô te dando. Oh, glória a Deus! Antes de falar de Deus, como que Deus quer te falar, como que Deus quer te dar. E naquele pergaminho havia suspiros, ais e lamentações. O profeta teve que comer ais, suspiros e lamentações. Fale o que Deus colocar na sua boca. Fale o que Deus colocar no seu coração. Mas como eu vou falar? Meditando, medite na palavra, ore, medite na palavra, fala, Senhor, fale comigo através da palavra. Espírito Santo, já que você no primeiro passo pediu para o Espírito Santo te ajudar, o segundo passo é que ele vai fazer, ele vai falar contigo através da meditação. A meditação vai fazer com que você seja alimentado pelo Espírito de Deus. Terceiro passo, oração. Oração é o terceiro passo. A oração nos traz intimidade com Deus. A oração eleva as nossas vidas a um nível espiritual muito maior. Então você que é pregador ou você que quer se tornar um pregador, tem que orar. Orar, irmão, isso mesmo. Não é só ler a Bíblia, não. Porque o que tem de pessoas que leem a palavra, tem de pessoas que leem, mas não oram, a pessoa fica, vamos se dizer assim, ela fica muito eloquente, mas sem fervor. Ela fala muito, mas sem autoridade no Espírito Santo. Então, a oração sem leitura te faz viver um fervor sem conhecimento, mas a oração com a leitura te faz ter fervor com conhecimento. Assim também a oração, a leitura sem oração. Se eu ler demais e não orar, eu terei muito conhecimento, mas pouco fervor. Então, eu tenho que ter muita oração e muita leitura da palavra. Esses dois têm que andar juntos, andando abraçado. A leitura e o fervor, a leitura e a oração. Um momento eu oro, um momento eu leio. Um momento eu leio e um momento eu oro. Então temos que entender isso aí, pregador. Andar junto, a oração e a leitura na palavra de Deus. Então são os 3 passos para pregar. Os 3 passos para a pregação. Qual o primeiro? Depender do Espírito Santo. Peça ajuda do Espírito Santo. Segundo, medite na palavra. Terceiro, ore. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Esses são os 3 passos para uma boa pregação. Deus abençoe.